A gente já sabe que aqui é a série. O que seriam os dígitos? Os dígitos vão identificar a geração da sua placa, a categoria da sua placa e as melhoras da sua placa. E o que seriam as melhoras? Toda vez que uma placa tem uma atualização, às vezes o último número muda. Vamos pegar um exemplo. R9 290X. Aí depois saiu a R9 295X2. O último número mudou porque ela é uma atualização com outras melhorias para a placa. Tá? Ela fez uma melhoria na placa. Essa melhoria pode ser desde um overclock, quanto uma melhoria no sistema de refrigeração da placa, um aumento, um ganho de desempenho aí no processamento. Então, esse último número pode ser relacionado a isso. Mas vamos começar do primeiro. O primeiro número é a geração da placa. Então a gente sabe que a série R9 tem várias gerações. Ela começou lá na primeira geração, aí a gente tem lá 290, 250, 260, 270, 280, 290 e aí vai. Então o 2 é a geração da placa. Ela é a segunda geração da placa. Depois vem a 300 e pouco, 350, 360, 370, 380, 390. O 3 é a terceira geração da R9. Então o que seria? Seria a próxima geração. São a geração mais nova, mais recente da placa. Então sempre que você quiser saber qual placa é mais nova ou mais antiga do que a outra, você olha o primeiro número. Tá? O primeiro número vai te dar a geração da placa. O segundo número para mim é o número mais importante em relação a escolher uma placa de vídeo. Se você não prestar atenção nesse segundo número, você dança. É justamente o segundo número que te dá, que seria esse número do meio, primeiro, segundo. Não confundam primeiro esse aqui não, tá? Primeiro é esse aqui, ó. Primeiro, segundo, da esquerda para a direita. Então, o segundo número é o que vai determinar se sua placa é uma low-end, uma mid-end ou uma high-end. O que são as low-ends? As low-ends, elas sempre vão ter o segmento, vou abrir o bloco de nota aqui. Quando eu digo segmento, seria o segundo número, tá? Vamos colocar aqui a geração representada pela letra X, e no caso a categoria a gente vai colocar em formato de número. Tá, então a gente sabe que o X é a geração e a categoria. Se eu usar de 0 até 5, muitos vão discordar comigo, mas eu vou explicar por quê. Você tem uma low end. Por que de 0 até 5? Tem muita controvérsia aí de pessoas que dizem que uma barramento 5 é uma mid-end. Ela não é uma mid-end. Um tempo aí, de tanto nosso ceguinho aí que não tinha dinheiro para comprar, isso aí, quem quiser, até os usuários avançados aí que vão discordar comigo, vai pesquisar isso. Vai pesquisar um pouquinho na internet, vai estudar um pouquinho mais aí, para você ter um bom conhecimento, mas você tem que estudar um pouquinho mais em relação a consumidores. Os no ceguinho aí, que começou a comprar, que se diziam gamer, começou a comprar placas 240, 250, começou a dizer que a placa de barramento 4, de barramento 5 já eram mid-end, já eram placas melhores. Não, pessoal. Essas placas acabam criando um mito dizendo que são placas de transições. Até certo ponto eu concordo que seja uma placa de transição, porque a gente sabe que, como é o último número, ela já tem características da próxima categoria, mas isso não quer dizer que ela seja daquela categoria. Ela é apenas a última da menor categoria, que é um pouco melhorzinha do que as outras, mas isso não faz dela uma mid-end. A primeira categoria, ela tem mais números do que as outras, porque essas empresas ela atendem todos os públicos. E para elas poderem atender todos os públicos, elas têm que diferenciar o preço delas e cortar custo em alguns para poder abastecer cada categoria, cada classe social, né? E a gente sabe que existem muito mais classes baixas e médias do que classes altas e média altas. Então, por isso que tem muito mais placas de categoria baixa do que de placas de categoria média ou alta. Então,
Sim, até o 5 ela é uma low-end, porém a 5 já é feita para aqueles caras de média baixa para cima, tá? Então não vou picotar muito também as classes sociais aí, porque isso não influencia muito aqui. Mas eu acho que já deu para vocês entender que a empresa ela tenta atender todas as demandas, então a categoria dela de low-end é maior por causa disso, porque o número de pessoas com classe baixa é muito maior, de pessoas que não podem comprar esse tipo de coisa, tá? Ah, mas você está falando do Brasil? Não, eu estou falando do mundo inteiro, pessoal. No mundo inteiro existe classe baixa, média e alta, ou média baixa, média alta. Existe no mundo inteiro isso. Não adianta falar que num país só existe gente de classe média para cima. Isso não existe. Sempre vai ter uma pessoa mais pobre, sempre vai ter uma pessoa inferior em relação à classe social. Então o que, que acontece? Essas empresas elas querem atender todas as demandas. Então o que, que eles fazem? Quanto mais público eles têm, melhor, mais lucro para eles. Só que para eles poderem oferecer um produto para um público de categoria mais baixa, eles vão ter que cortar custo. O que, que eles fazem? Eles sugam a placa, né? A placa vira essa merrequinha que vocês veem aqui, ó. É uma placa que não tem sistema de refrigeramento, é uma placa que não tem muito componente, ela usa em um padrãozinho VGA, que é o que os monitores mais simples usam até hoje, tá? No máximo ela tem um DVI ali, mas tem algumas que nem DVI tem, tá? Essa aqui ainda tem saída HDMI, tem umas que nem isso tem. Então, essas placas elas têm componentes inferiores, elas têm um sistema, ela não tem sistema de refrigeramento além daquele bloco ali de dissipação de calor. Então ela não precisa, porque ela nem esquenta muito, por questão de ela não ser robusta, então ela não tem muitos componentes, ela nem esquenta muito. O chip dela se refrigera só com aquele dissipadorzinho ali. Se você tentar rodar um jogo pesado nela, lógico que você vai esquentar, aquilo ali vai fritar. Mas é para isso que serve esse dissipador. Ela não tem necessidade de um cooler ali, porque ela não vai ser usada para isso. A não ser que você force e você está sendo errado, né? Mas ela não é feita para isso, tá, pessoal?